exaltai ao Senhor e proclamai seu nome em louvor. É tão bom realizar e agradecer tudo que na vida nos fez. Estimados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos novamente diante de vocês. Convido-os para participarem conosco do nosso culto online. Esse culto onde nós queremos de maneira muito especial celebrar a Santíssima Trindade. Neste domingo celebramos a Santíssima Trindade. Mas antes de nós iniciarmos o nosso culto, nós queremos aproveitar para agradecer algumas pessoas que durante este tempo em que nós não pudemos abrir as nossas igrejas, trabalharam para que nós pudéssemos ter os nossos cultos em casa, de forma online e também o culto doméstico. Então agradecemos aos cantores, né, que semana após semana se revezaram para preparar as músicas, cantá-las, e assim nós pudéssemos em casa também cantar. Agradecemos ao João, à Alice, à Luísia e ao Paulo Pintz Kleman. No vídeo e no som, a edição desse material, que é bastante trabalhoso, nós queremos agradecer o João Pintz Kleman, que trabalhou e continua trabalhando para que vocês tenham o melhor que nós podemos fazer. E além deste material do culto, João também edita a escola bíblica e também está editando agora os estudos bíblicos da série Mordomia, que esperamos cada um de vocês também aproveite muito bem. Durante esse tempo em que as igrejas, nossas congregações ficaram fechadas, os templos ficaram fechados, nós centralizamos toda a parte de escrituração das congregações aqui na congregação Concórdia. E a Luísia, ela se encarregou de semanalmente, pelo WhatsApp, chamar, né, a atenção de todos nós, pedindo quem fez os cultos, quantas pessoas participaram. Então agradecemos a Luísia também, que cuidou e ainda está cuidando de todo esse material, de todas essas presenças e frequências que nós então enviamos a ela. Saberemos quantas pessoas participaram destes nossos cultos, que não foram feitos apenas pela paróquia Concórdia, mas em parceria com a paróquia Cristo Salvador. Desde já agradecemos também ao pastor Fagner, que esteve e está conosco o tempo todo neste trabalho. E também a tesouraria, né? A Aloísia, que cuidou para que os dados também das tesourarias estivessem disponíveis. Junto com ela também o Josenaldo, lá no Coqueiro, e o Cletson, lá no Par. Então, a estes todos que de uma ou de outra maneira se responsabilizaram para que o trabalho pudesse fluir da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias, nós de coração agradecemos. E que ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam dados a glória hoje e para sempre. Amém. Nós iniciamos então o nosso culto com o cantar do hino Santo, Santo, Santo. De manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos.
majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste a Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o só Deus, supremo Criador. Convidamos vocês para a invocação. Em unidade as três, Deus eterno que habitas no céu. Nós te louvamos, Deus Pai, pelo sol que nos aquece, pelas chuvas, pelo alimento que nos dás, por toda a tua criação que é tão bela. Nós te louvamos, Deus Filho Jesus Cristo, pela salvação que deste a cada um de nós, sem nosso merecimento. Nós te louvamos, ó Santo Espírito, porque nos trouxeste hoje aqui e pelo alimento que diariamente dás à nossa fé. A ti, ó Deus triuno, queremos celebrar este culto. Amém. Confessaremos os nossos pecados e receberemos a absolvição dos mesmos neste momento. A ti, bondoso Deus, confessamos que muitas vezes agimos em erro. Mesmo sendo muito amados por ti, reconhecemos que os nossos pecados nos afastam de ti e nos fazem merecer o teu juízo. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Pois todos pecam e sempre se afastam da presença gloriosa de Deus com seus erros, também nós, Senhor. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Tira de nós o peso na alma pelo sangue redentor do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo. Jesus querido, me foi mandado, Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Contigo nós sabemos está o perdão, Senhor. A culpa nos queres perdoar e lavar. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Com o coração pleno de alegria, te louvamos e adoramos, e com os santos anjos e todos os salvos na bendita eternidade, exaltamos teu glorioso nome e cantamos emocionados e felizes. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Que o poder de Deus, que levou você a confessar a sua vida pecaminosa em público, derramando diante dele a sua alma, também lhe dê poder para diariamente combater e abandonar os pecados que se agarram firmemente em nós, e assim viver vida piedosa em Deus.
a graça de Cristo lhe seja ricamente conferida pela fé naquele que é a rocha eterna, o Salvador Jesus. Amém. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto voarão. Recebam agora o perdão de Jesus, que Ele manda anunciar a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos o próximo hino, Pertenço ao teu rebanho. Pertenço ao teu rebanho, pois creio em ti, Senhor. Ó Deus, que amor tamanho, venho dar-te o meu louvor. Imenso na bondade, é Cristo Salvador, é Pai da eternidade, Santo Deus Consolador. Jesus sofreu, na cruz morreu, é o único caminho do pobre peregrino. É vida e verdade, é paz e liberdade. Nós somos redimidos no sangue do perdão, em Cristo reunidos sob a mesma redenção, andando lado a lado na mesma direção, em Cristo perdoados, caminhando a salvação. Jesus sofreu, na cruz morreu, é o único caminho do pobre peregrino. É vida e verdade, é paz e liberdade. Abram suas Bíblias para a leitura do Salmo para este domingo da Santíssima Trindade. O Salmo é o Salmo número 8. Nós lemos assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós oramos. Graças te dou, ó meu bom Deus,
por eu haver aprendido que por minha própria força jamais poderia pagar a culpa do meu pecado, mas que o Senhor Jesus tirou, pagou e expiou as minhas culpas. Alegro-me nesta fé, embora não a possa compreender. Confesso que a minha fé ainda é muito fraca e suplico-te que me concedas uma fé mais pura e firme. Ensina-me a dizer com Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Apenas Tu podes me conceder um espírito novo e reto, que confie com toda firmeza na Tua palavra. Ouve, pois, a minha súplica e purifica o meu coração de todas as dúvidas e de toda a incredulidade. E o conforta, para que eu Te louve e Te glorifique, cheio de alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Primeira leitura para o domingo de hoje é a leitura do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 1, os versículos 1 até o capítulo 2, versículo 4, que traz a criação do mundo e também a nossa criação. Diz assim o texto: no começo criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. E Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Depois pôs na parte seca um nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas, e Deus viu que tudo o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. E Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom, e abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem e muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves que se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, este foi o quinto dia. Então disse Deus: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os animais que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu.
Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e este foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Esta é a leitura do Antigo Testamento. A segunda leitura para hoje é a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 22 a 36, que é a continuação do discurso e do sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Assim diz o texto, Atos 2, 22 em diante. E Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, a tua presença me encherá de alegria. E Pedro continuou disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Assim termina esta leitura. Cantamos o próximo hino: sou um vaso escolhido por Deus.
Sou um vaso escolhido de Deus para levar a mensagem dos céus a serviço do meu Salvador, divulgando a lei do amor. É a boa notícia de Deus, é a graça que leva aos céus. Ó Senhor, desejo ser apenas barro nas suas mãos divinas, pois moldado por ti serei original, original, original. O Senhor me chamou para viver como luz a brilhar em teu ser. És um vaso escolhido por mim para ser uma bênção sem fim. Eu sou vaso nas mãos do Senhor para ser instrumento do amor. Ó Senhor, desejo ser apenas barro nas suas mãos divinas, pois moldado por ti serei original, original, original. Convido-os para a leitura do Santo Evangelho deste domingo. Santo Evangelho registrado segundo São Mateus, capítulo 28, os versículos 16 a 20, onde nós lemos assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo atanasiano. O credo atanasiano é o mais longo de todos os credos e ele é feito de maneira responsiva. E especialmente no dia da Santíssima Trindade, nós o usamos. Confessamos então a nossa fé. Aquele que quiser ser salvo antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em sua totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável e o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três incomensuráveis, mas um único incriado e um único incomensurável. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não são três deuses, mas um único Deus. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Visto que, segundo a verdade cristã, nos importa confessar cada pessoa por sua vez, sendo Deus e Senhor, é-nos proibido pela fé cristã dizer que há três deuses e três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado.
O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo, é um único Pai, não são três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma é maior ou menor. Mas todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Portanto, quem quiser ser salvo deverá pensar assim da trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Cremos e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus da substância do Pai, gerado antes dos tempos, e homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. Igual ao Pai segundo a divindade, menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É de fato um só, não pela fusão das duas substâncias, mas por unidade de pessoa. Pois assim como o corpo e a alma racional constituem um único homem, Deus e homem é um único Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vir, todos os homens hão de ressuscitar com seus corpos e dar contas dos seus atos. E aqueles que fizerem o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Preparação à mensagem, nós cantaremos do próximo hino, Livre para Servir. Levar tua
Deus Espírito Santo guia o nosso meditar nas palavras do Santo Evangelho. Ser encarregado de uma tarefa muito importante não é nada fácil, pois sempre traz consigo a necessidade de uma grande responsabilidade. Algum de vocês, amigos ouvintes, já foi encarregado de alguma tarefa difícil? Convenhamos que querer enumerar exemplos aqui de tarefas difíceis ou importantes não é nada fácil. Afinal de contas, o que um considera algo importante e difícil, para o outro pode ser algo simples e vice-versa. O que é bastante provável é que cada um de nós já tenha sido encarregado de alguma tarefa especial, pelo menos em algum momento da vida. Me digam se não é verdade que na hora que recebemos tal missão, o nosso coração não acelera, se não ficamos receosos, bate uma preocupação, uma certa angústia. Talvez nos questionamos, será que dou conta? Às vezes começamos a desacreditar que é possível concluir tal missão. Com os discípulos não foi diferente. Observemos que quando os discípulos chegaram ao monte que Jesus havia indicado para eles, eles adoraram Jesus ao vê-lo, mas alguns tiveram dúvidas, como nos aponta o versículo 17. A dúvida aqui não é uma dúvida acerca se de fato Cristo estava ali ou não. A dúvida aqui é a mesma dúvida que sentimos quando nos deparamos com uma grande missão. É aquela dúvida do, e agora? Como vai ser? É reflexo da insegurança. É o reflexo de olhar para si mesmo e se ver pequeno frente aos grandes desafios. Neste ponto do Evangelho está sendo mostrado o lado humano dos discípulos de nosso Senhor. Está sendo mostrado a insegurança, que também faz parte do viver deles, e também faz parte do viver de cada cristão no mundo. Ao que vemos no decorrer da leitura do Santo Evangelho, os desafios serão grandes. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, lido agora há pouco, prestes a ascender aos céus, encarrega os seus discípulos da continuidade do trabalho que até então era realizado por ele mesmo, fazer discípulos. Diz o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Como não se sentir inseguro com uma missão tão grande? Façam discípulos, disse o Senhor. Olhar para si mesmo e se ver com uma missão tão grande pode trazer medo, pode trazer insegurança, como os próprios discípulos sentiram. Os discípulos demonstraram isso, mas aqui cabe duas perguntinhas que por vezes deixam de ser feitas. Primeiro, de quem é a missão? Segundo, quem faz discípulos? É muito comum pregadores deixando os seus ouvintes preocupados ao ensinarem esse texto. Será que eu estou fazendo direito à minha missão? Alguns podem sair até sobrecarregados. Estimados irmãos, estimados ouvintes, este é sem dúvida um dos textos mais belos e mais reconfortadores que nós encontramos na palavra de Deus. Alguns estudiosos, tamanha a importância que depositam a este texto, chegam a relacioná-lo, estes últimos versículos, com o restante de todo o Evangelho. Como se essa perícope, encontrada em Mateus 28,
fosse um resumo do propósito da obra de Jesus. E por que não? Nós também não poderíamos dizer, especialmente hoje, domingo em qual celebramos a Santíssima Trindade, dizer que esses versículos são um resumo do propósito da obra da Trindade. Pois o Deus Pai, que enviou Jesus ao mundo, Jesus, que alcançou a salvação à humanidade, e agora, que pelo Espírito Santo, continua fazendo discípulos pelo santo batismo, como pelo também o anúncio da mensagem da salvação, por meio da pregação dos discípulos, como está registrado nas leituras que seguem em Atos. A missão ela continua sendo de Deus, mas agora agindo por meio dos seus discípulos. Quando ensina seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando também a guardar os seus ensinamentos, Jesus não está ensinando aos discípulos uma receita de como eles devem fazer mais discípulos de todas as nações. Mas antes disso, Jesus está mostrando como Ele vai fazer discípulos de todas as nações por meio deles, os seus discípulos enviados. Tanto é que Jesus, ao ordenar o batismo, o ensinou a batizar fazendo uso das palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é extremamente significativo para nós. Não só porque mostra que o batismo não é uma obra humana, mas uma obra da Trindade, embora realizado por mãos humanas, mas também porque, biblicamente falando, o nome de alguém não é uma simples lembrança, ou um simples ato de dar um nome por acaso. Batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa lembrar que aquela pessoa está atribuída à obra de Deus, cujo centro é a cruz de Cristo. Aquela criança ou aquele adulto que foi batizado, está sendo batizado em Cristo Jesus, no Pai e também no Espírito Santo. Aqui nós percebemos claramente a presença da ação da Trindade na obra da salvação. Nas leituras do nosso culto, nós lemos em Gênesis o texto da criação, mas lá não aparece somente Deus Pai, o Criador. Lá estava a Trindade. Assim também como no envio de Jesus ao mundo, o Pai e o Espírito Santo também estavam presentes, tinham o seu papel atuante. E aqui, no momento em que Jesus dá essa grande missão aos seus discípulos, ele lembra que também é uma obra de toda a Trindade. Fazer discípulos não é a nossa missão, mas a missão do Deus triuno. É a nossa missão, na medida em que Deus faz uso de nós e dos dons que Ele mesmo nos deu para a realização da missão. A missão, de fato, ela não é nossa. Nós somos instrumentos que Deus usa para realizar a sua missão de fazer discípulos, pelo batismo e também pelo ensino do seu santo evangelho. Assim, é por meio da Santa Igreja que o Senhor enviou ao mundo, que a mensagem ela é conhecida por nós hoje. Por meio da sua Santa Igreja, Deus fez no santo batismo e pelo ouvir do seu ensino na pregação do Evangelho, discípulos do seu reino. E assim, fará esta mensagem chegar também a tantas outras pessoas, fazendo delas discípulos seus. Foi graças às pessoas que levaram a sério o comissionamento de Jesus, desde os apóstolos até os dias de hoje, que nós podemos viver felizes pela certeza da salvação. E agora é a nossa vez
de darmos continuidade a esse trabalho de Deus, também por meio de nós e dos dons que Ele nos dá, seja no batizar, seja no pregar da sua santa palavra, seja no viver diário da mesma. A ordem de Jesus, ela está sendo cumprida. As oportunidades estão aí para que todos possam cada vez aprender mais sobre a palavra de Deus e assim exercerem o seu comissionamento de fazer discípulos. A partir desse texto, nós podemos dizer que todos nós fomos encarregados de uma missão muito importante. Deus nos comissionou para uma missão incomparável. Sem dúvida, não há tarefa mais especial do que a tarefa de fazer discípulos. Mas não nos esqueçamos, a missão foi dada a nós, mas a obra é Deus quem realiza, é o Deus triuno que realiza a obra por meio de nós, onde pelo batismo que celebramos, traz as crianças para dentro da fé cristã e as reveste de Cristo, que pelo ensino, Deus mantém nessa fé, fortalece e guia no viver diário da mesma, de maneira que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possa continuar com sua obra, e nós, ao mesmo tempo, nos sentirmos úteis, e também podemos nos sentir felizes, por sermos instrumentos de Deus, nessa maravilhosa tarefa de fazer discípulos de todas as nações. É bem verdade que às vezes possamos nos sentir inseguros frente a esta grande missão, mas nós somos convidados ao nosso Deus, a lembrarmos que é o Deus triuno quem realiza a obra, e podemos também nos confortar com essa certeza que Cristo nos dá: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Falando de missão, de trabalho e de tarefa, eu quero agradecer também à diretoria da Congregação Cristo Salvador por todo o empenho que tem se dedicado nesses dias onde nós só podemos nos reunir de forma online. Agradecer também de forma especial a secretária Edileise e a tesoureira Sanai, por todo o trabalho, amor e carinho. Convido a seguirmos com o próximo hino, Meu Prazer. Durante o cantar deste hino, convido aqueles que reservaram as suas ofertas, que as selecionem para o altar do Senhor. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que
Com humildade em nossos corações, nós nos dirigimos a Deus em oração. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu santo nome. Assim como nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz, guarda a Tua igreja que adquiriste com o precioso sangue de Jesus, nosso Senhor. A mantém na fé verdadeira, sem erro ou cisma, e no compromisso até o dia em que a irás receber em casa, como noiva impecável. Pai Todo-Poderoso, como o Espírito Santo pairou sobre a face do abismo, pronunciaste a Tua palavra e o mundo foi criado. Nas águas do santo batismo, falaste os nossos nomes e nos declaraste justificados. Nos atraístes a Jesus, a luz da vida, e nos salvaste. Deixa a Tua luz brilhar através de nós, para que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti no céu. Pai misericordioso, Te agradecemos neste dia pelo presente que são os nossos pais. Abençoa todos os pais, para que cuidem de suas famílias, conduzam suas crianças e filhos a Jesus e a revelem a Ele, e deem a eles o amor do Senhor. Ó Filho eterno, Tu mesmo declaraste que ninguém vem a Ti se o Pai não o trouxer, e que ninguém vem ao Pai senão através de Ti, e que ninguém pode dizer que Tu és o Senhor senão pelo Espírito Santo. Embora o mundo seja ofendido por esta verdade, leva-nos a falar com clareza, paixão e sem vacilar, para que toda a pessoa ouça que o único nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos é Jesus. Ó Senhor Jesus, que ordenaste aos Teus apóstolos para espalhar o Evangelho, começando em Jerusalém, concede-nos alcançar aqueles que são judeus e ainda não creem em Ti. Através do ministério da Tua igreja, deixa que a casa de Israel saiba que o Pai Te fez Senhor e Cristo. Ó Senhor Jesus, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ti. Tu nos mandaste fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-lhes tudo o que tens ordenado. Abençoa o trabalho de todos os pastores e missionários em todo o mundo, no realizar deste chamado. Dá zelo à igreja para alcançar as nações do mundo com o Teu Evangelho. Atrai-os para a Tua luz e os conduz à Tua igreja, para que também confessem que Santíssima Trindade como único e verdadeiro Deus. Ó Senhor Jesus, com toda a Tua autoridade, como toda a Tua autoridade se estende sobre toda a terra, concede a todos os líderes civis força, competência e sabedoria para governar sobre nós. Abençoa todos os esforços para trazer e preservar a paz no mundo. Também, ó Senhor, incluímos aqui intercessões especiais. Oramos pelo Rodrigo, filho do nosso irmão Nilson, que está hospitalizado novamente na cidade de Goiânia. Ele precisa de cuidados muito especiais. Guarda-o e ajuda-o para que ele possa recuperar a saúde que foi abalada. Sê com ele e também com os seus pais. Guarda-os em Tuas graciosas mãos. Olha também com a Tua graça para os aniversariantes desta semana, o Diego Duarte, Pietro Grande, e a irmã dele, que fez no mesmo dia do aniversário do Pietro, também aniversário de batismo, e também a Aline Alcântara. Olha, ó Senhor, por todos estes, e guarda-os em Tuas graciosas mãos, esteja com eles neste novo ano, e faz com que eles sejam instrumentos de Tua graça e de Teu amor para com todas as pessoas. Livra-os das investidas do inimigo e sê com eles em todos os momentos da vida deles neste novo ano. Pai Todo-Poderoso, assim como continuas a preservar a Tua criação, esteja conosco enquanto ainda sofremos sob a maldição do pecado. De acordo com a Tua santa vontade, concede cura aos doentes, conforta os solitários, dá alívio para aqueles cujos corações estão pesados com a dor e para todos os que sofrem de qualquer outra forma e pediram nossas orações. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração.
Toda honra e glória são tuas, ó abençoada Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em tua santa igreja, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos em conjunto a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Cantamos o último hino, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e os destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,